Faz a leitura, Fernando. Salmo 107, 4. Perambularam pelo deserto e por terras áridas, sem encontrar cidade habitada. Estavam famintos e sedentos, suas vidas iam se esvaindo. Amém. Esse é um texto bíblico em Salmo 107, de 4 a 5, em que o salmista vai relatar o tempo de Israel no deserto. Andaram por terras áridas, não encontraram cidade, estavam famintos e sedentos. Terras áridas, onde não há água, não há vegetação, não há alimento. E estavam famintos e sedentos, e sua vida ia se esvairando, ou quer dizer, iam morrendo, né? Esse ele vai narrar sobre o que é a vida no deserto. O que poderíamos comparar à vida? A vida é sempre luta, ou algum dia teremos paz e tranquilidade. Haverá um sistema de governo que resolverá os problemas do mundo? Será que vai vir um presidente aí, ou um sistema de governo que o mundo vai ter paz? Houve período na história em que houve paz por longo tempo? Não é? É uma pergunta que a gente sempre faz, porque há tantos problemas. Estava vendo no sul seca, no Rio Grande do Sul, como fosse o Nordeste, perdendo as plantações. Esses dias nós estávamos vendo a chuva destruindo, matando as pessoas. Nós vemos exilados e vemos a fome no mundo ter aumentado, né? A indiferença, um punhado de coisas, e a gente sempre procurando ter um sossego. Né? E a gente sempre faz esse quando nós vamos ter paz. Então o tema da homilia nossa, da pregação, é: a vida é uma passagem pelo deserto. Isso é a vida. A vida é uma passagem pelo deserto. Nós não vamos ficar no deserto, nós estamos passando pelo deserto. E o deserto não é um lugar bom e agradável em que se mora, se passa por ele. Posso comparar a vida a uma passagem pelo deserto. O deserto é um lugar, não é lugar para se viver. Algum pessoal vive no deserto, mas beirando o deserto, vê se compra na cidade, mas o deserto onde não tem nada, não se vive, não tem vida. Né? Não é lugar para viver. Deserto é lugar de passagem. Você vai para algum lugar, tem que passar pelo deserto. Né? No deserto não tem alimento, não tem água, a não ser que encontre algum oásis. Né? Ou você encontra uma rocha que você proteja do sol. Talvez ela armazene um pouco de água em algum caso. Mas no geral, se você encontrar um oásis, tudo bem. As chuvas são raríssimas no deserto. Se algumas regiões as chuvas são raras, no deserto são mais raras ainda. Né? Tem perigo de tempestade de areia que forma em dunas. Já viu em algum filme? Você deve ter visto tempestade de areia. É terrível. Por isso que eles usam aqueles panos. Porque quando vem a tempestade, eles cobrem com pano, porque senão entraria no orifício do corpo inteiro. Né? E se você constrói alguma coisa na areia, logo a areia, no deserto, logo a areia cobre tudo. Então tem algumas casas no deserto que se tornaram desertas, regiões, e a pessoa chega e fala: aqui, ó, minha casa era aqui. Não sei se vocês já viram isso, mas no Brasil tem isso. A areia cobriu, o vento vai cobrindo. Então aquelas pirâmides do Egito é diretas tirando aquelas terras, senão elas são cobertas. Né? É um lugar horrível. No deserto, por exemplo, da Saara, vamos pegar o exemplo, que é um dos mais rigorosos, porque o povo de Israel passou pelo deserto do Sinai, não do Saara, mas eu peguei informação do Saara. De noite chega a 50 graus. De dia. De dia 50 graus. De dia. 50 graus é calor demais. Porque nós estamos na região quente, quando chega beirando os 40, 37, a gente já está no ar-condicionado, imagina 50 graus. À noite, 5 graus. 5 graus aqui em Goiás é terrível. 15 graus,
Para mim, que sinto muito frio, é um frio insuportável. Eu nunca passei por 5 graus. E certo, se eu passar, eu morro. É garantido. Resumo: o deserto não é lugar de se viver. Nós vamos ter um exemplo na Bíblia, Agar e Ismael. Está lembrado? A consulta de Deus, é difícil entender o Velho Testamento. Mas Agar foi expulsa de Ismael, deu água para ele, deu alimento e mandaram eles embora. Abraão, a pedido de Sara e tudo. E chegou um ponto que aconteceu: acabou o alimento, acabou a água, e o filho dela desmaiou, desfaleceu. E o que ela fez? Afastou-se dele para não ver o filho morrer. Veio um anjo, a socorreu e trouxe procedimento. Então, quer dizer, você na condição, no deserto, já cansado, sem alimento, sem água nem nada, só um anjo de Deus consola. Essa é a esperança que nós temos, que em certos desertos que nós passamos, como nós estamos passando hoje, né, a questão do coronavírus, só um anjo de Deus para nos socorrer. A vida é uma passagem pelo deserto. Em João 16, 33 diz: neste mundo vocês terão aflições. O próprio Jesus diz. Enquanto nós estivermos no mundo, nós teremos aflições. Eu pergunto: antes dessa epidemia você tinha problema? Tinha ou não? Tinha. E a hora que ela passar, vai acabar os problemas? Não vai. Vai continuar os refugiados, a fome. Estava logo esses dias igrejas mundiais reunindo, para ver o que faz com a indiferença que está o mundo e com a fome que está lastrando o mundo. O mundo produz mais hoje, mas esse alimento não está chegando na classe pobre, né? Em 1 Coríntios 15, 19 diz assim: se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Se nós estivermos esperando só aqui neste mundo, paz, sossego, só nessa vida aqui, nós somos mais miseráveis. Paulo estava falando dele, porque ele tinha deixado tudo, sofrido muito por causa do Evangelho. E se eu não tivesse uma esperança além deste mundo, eu seria um homem miserável. Apóstolo Paulo morreu executado em Roma. Não foi uma vida fácil para ele. A vida é uma guerra constante. É uma guerra constante. Eu estava assistindo um filme, um documentário brasileiro no Netflix, chama As Guerras no Brasil. Está lá, está facinho de achar. E vai falar sobre os índios e os negros no Brasil. Quando ele fala do índio, o tanto que os portugueses massacraram os índios, tentando escravizá-los, a gripe matou e tudo, e eles conseguiram seus direitos em algumas terras. E tem um índio que ele está fazendo uma entrevista numa biblioteca. E ele diz assim, para quem está entrevistando ele, diz assim: por que você está me olhando com essa cara agradável, sorrindo para mim? Essa guerra continua. Tipo, se você é meu inimigo, você está querendo me destruir até hoje, não acabou essa guerra. E hoje a gente vê que estão construindo hidrelétricas nas terras indígenas, que desmatam muito. Estão querendo pegar as terras deles, cederem para a agronegócio. Essa guerra continua. Depois fala dos índios, né? Vai falar dos negros, dos quilombos que tentaram conseguir fazer uma nação separada dentro, e como foi eliminado pelo povo brasileiro, e como foi perseguido. E no vídeo diz o seguinte: enquanto você está assistindo esse vídeo, tem um negro sendo morto no Brasil. A luta dos negros tem sido uma luta ferrenha. Nos Estados Unidos, alguns estados estão querendo eliminar a pena de morte, porque só vai para a pena de morte, só é acusado em pena de morte e executado negros. Qualquer crime é pena de morte, né? Então essa luta continua. Acabou, tem paz, não tem mais escravidão, os índios são... De maneira alguma, a vida sempre é uma luta, sempre vai continuar. Um querendo explorar o outro, eliminar o outro. Um segmento do cristianismo diz que o mundo vai melhorar. Será que vai?
Nós achamos que temos um celular, que você aperta aqui, conversa com o outro, vendo o outro. O mundo é maravilhoso. Está maravilhoso quem comprou o celular. Né? Estava vendo uma notícia agora, recente, que o pessoal da favela não está conseguindo mais, como diz a palavra, ficar no morro, isolados. Porque estão passando fome, não tem mais sabão, não tem água, não tem nada, alimento. Estão se tornando ambulantes de novo. Estão descendo, visitando familiares, pedindo ajuda. Se o governo der uma ajuda, vai acabar o isolamento. A guerra continua. Essa briga, se deve ou não deve, todos lá têm razão. Porque o problema é muito mais sério do que nós imaginamos. Em 2 Timóteo 3, de 1 a 5, vou ler certa parte, diz: sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, e segue, aparentes, presunçosos, soberbos. Está lá em 2 Coríntios 13, de 1 a 5. Então, nos últimos tempos haverá dias difíceis, dias trabalhosos, não estou prometendo coisas melhores, não. As pessoas se tornarão amantes de si mesmas. Serão egoístas. Essa época era bom a gente exercitar a solidariedade, ligar para famílias que estão precisando. Vocês estão precisando de alguma coisa? Estava pensando em algumas pessoas que a gente pode fazer isso. Depois a gente olha, liga, vamos lá, vocês estão precisando de algum alimento e tudo, até é difícil levar. Leva com precaução e tudo. Mas é hora da gente ser solidário e não exercemos esse cumprimento. Não deve ser a igreja, para a igreja. Em que sejamos amantes de si mesmo. A igreja não pode ser amante de si mesmo. Fechar em 4 paredes e ver que o outro está passando necessidade. Em Mateus 24, de 1 a 43, vou ler certa parte, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegando-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas e que sinal haverá na vinda do Filho do mundo, do fim do mundo, em que haverá a tua vinda e do fim do mundo? E Jesus responde: e ouvireis de guerra e rumores de guerra. As guerras diminuíram. As guerras diminuíram? Elas mudaram a maneira de ser. Por exemplo, antigamente um país invadia o outro com espada, arma, né? Hoje há uma guerra comercial. Com esse problema do coronavírus aí, teve países que se aproveitou e comprou ações de outras empresas, ficaram mais ricos. É um país explorando o outro como era antigamente, só hoje as empresas são mais ricas do que os próprios países. E hoje elas determinam leis contra trabalhadores, eles é que mandam o Estado mínimo, né, que é a moda agora, e tudo. Outro Estado máximo também está explorando os outros, a mesma coisa. Essa guerra sempre vai ter. E levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes, terremotos em vários lugares. Faltou falar enchentes e desmoronamento. Então haverá o que? Reino contra reino, haverá fomes e pestes. Foi o próprio Jesus que disse isto. Não tem como você mudar, não, vai melhorar. Então Jesus mentiu. Então essa peste que o mundo está passando, essa coisa horrível, em que está todo mundo em pânico, o próprio Jesus disse que nos últimos tempos haverá isso, como sempre houve, e elas se intensificarão, porque o mundo hoje é globalizado. Quando dava uma peste naquele local, hoje se dá no mundo inteiro pela facilidade da localização. E ele diz assim: mas todas as coisas são o princípio das dores, porque haverá grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tão pouco há de vir. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Se esses dias não fossem abreviados, nenhuma carne sobreviveria. Qual a situação do que segue a Deus neste mundo chamado vida? Nesse deserto chamado vida? Qual a situação de nós cristãos nesse
deserto chamado vida. Nesse problema todos que nos rodeiam, qual a situação nossa? Qual a nossa atitude? Como Deus cuidou dos judeus no deserto, dando maná e tirando água da rocha, Ele cuidará dos seus. Essa é a fé. Não entre em pânico. Não parte de um lado defendendo um lado e o outro. Confia em Deus. Confia em Deus que essa peste não chegará em nós. E se chegar, nós suportaremos. Confia em Deus que a economia vai parar um período, mas depois volta a funcionar. Confia em Deus. Toda discussão é por falta de confiar em Deus. Com falta da providência de Deus. A economia vai parar. Essa peste vai pegar todo mundo. Virou esse pânico. Gente, é dois lados, todo mundo tem razão, ao mesmo tempo não tem, mas quem confia em Deus sempre tem razão. Porque tempos difíceis sempre passarão. O deserto nunca deixará de fazer parte da nossa vida. Como Jesus multiplicou por 2 vezes os pães para saciar a multidão, e num lugar deserto, Ele saciará a nossa fome, por mais de uma vez, por várias vezes, quando for necessário. Salmo 107, 4 a 9, lê, Fernando. Perambularam pelo deserto e por terras áridas, sem encontrar cidade habitada. Estavam famintos e sedentos, suas vidas iam se esvaindo. Na sua aflição, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou da tribulação em que se encontravam, e os conduziu por caminho seguro a uma cidade habitada. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens, porque Ele sacia o sedento e satisfaz plenamente o faminto. Amém? O conduzindo por um caminho seguro, uma cidade habitada. Estava no deserto, mas Deus estava conduzindo eles para um lugar seguro. Aquilo era só um período. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. Vamos dar graças a Deus que por toda a dificuldade que tem, Deus está cuidando de nós. Deus está suprindo. Logo aparecerá um alívio, porque Ele sacia o sedento e satisfaz plenamente o faminto. Ele dá água e dá alimento. Salmo 107, versículo 9. E quando teremos paz completa? Um dia Jesus virá pela segunda vez. É a esperança do cristão. Não se iluda que vai ser aqui. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar Jesus nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Porquanto consolai uns aos outros com estas palavras. 1 Tessalonicenses 4, 16 a 18. Consolai uns aos outros com essas palavras. Um dia Jesus virá. E os mortos ressuscitarão primeiro. E nós, em segundo lugar, encontraremos com Cristo. Em Apocalipse 21, de 1 a 7. Lê as partes que fala. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a Não, lê o 4. Pula para o 4. O 4. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E eu estava sentado sobre o trono, diz, eis que faço nova todas as coisas. E disse, escreve que essas palavras são verdadeiras e fiéis. Limpará dos seus olhos toda lágrima quando chegar a Nova Jerusalém, quando estivermos com Cristo. Bom, eu quero que vocês entendam alguma coisa.
Vamos morrer um dia. Nós nascemos e vamos morrer. É questão de tempo. O que nós não queremos? É morrer antes do tempo, ou com uma doença. É verdade ou não é? O pânico não é para não morrer, mas nós vamos morrer um dia. Isso não tem como evitar. Mas a esperança é que um dia que nós morrermos, nós estaremos com Cristo. E Ele limpará dos seus olhos toda lágrima, e haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram, que é o tempo da agora. Agora é o deserto, as primeiras coisas. Agora a dor, agora a morte. Quantas famílias recentes não sepultaram os seus mortos? Quem não passou pela dor da separação recente? Todos nós passamos. Todo dia temos essa notícia. Porque nesse deserto da vida haverá dor, mas quando estivermos com Cristo, não haverá mais morte, não haverá mais pranto nem clamor. Essa é a nossa esperança. Concluindo, a vida é uma constante luta com quem passa, a vida é uma constante luta como quem passa pelo deserto, com a esperança de encontrar um lugar de paz e segurança. E este lugar é com Cristo nos céus. Vamos falar todo mundo junto? A vida é uma constante luta, como quem passa pelo deserto, com a esperança de encontrar um lugar de paz e segurança. E este lugar é com Cristo nos céus. Estou esperando paz e segurança neste mundo ou nos céus? Com Deus. Estou esperando aonde? Vamos falar a oração junto? Vamos lá? Pai de segurança, de paz, em nome do teu Filho Jesus, faça que eu tenha confiança, esteja somente em ti. Me ajude a atravessar o deserto da vida, onde há muita dor, para um dia estar contigo nos céus, onde não haverá nem dor, nem morte. Em nome de Jesus, amém. Que Deus nos abençoe. Senhor, nos abençoe nesses momentos difíceis. Consola os corações desesperados, os corações angustiados, as pessoas que são de risco, aqueles, o Senhor, que tem faltado o alimento por estar tudo parado, que o Senhor providencia saúde, providência, Senhor, o necessário, e que tudo corra bem conforme a Tua palavra, porque nós confiamos na Tua providência. Como o Senhor cuidou do Teu povo no deserto, o Senhor cuidará de nós nesse deserto chamado vida. Em nome de Jesus. Amém.